Inspirado pela grande temporada de Erling Haaland, eu decidi fazer um top 10 dos melhores estreantes da história do futebol europeu. Como regra, só jogadores que eram oriundos de ligas diferentes da do clube para o qual se transferiram. Títulos têm grande peso, bem como se chegou como o principal jogador e qual a pressão que estava sobre ele. Será que o norueguês faz a lista? Veja a seguir. 10º lugar, Wesley Sneijder, 2009-2010. Poucas vezes se viu uma subida de produção tão grande quanto a de Sneijder. Não que o holandês não tivesse talento, mas era apenas, entre aspas, um bom jogador atrapalhado por lesões no Real Madrid. Logo na primeira temporada na Inter, leva o clube a um inédito treble, sendo importantíssimo na conquista da Champions que não via desde 1965. Só não foi o melhor do mundo por causa de um certo baixinho argentino. E por Iniesta ter feito o gol da final da Copa contra a Suólanda, inventaram que ele tinha tido um ano melhor que Sneijder e o limaram no top 3 da Bola de Ouro. Em 9º lugar, Ruud Gullit, 87-88. A Série A de 1988 é o título mais importante da história do Milan, pelo menos dos últimos 50 anos. O Gullit teve grande participação nisso. Grande contratação de Silvio Berlusconi para a temporada milanista junto com o compatriota Van Basten. O camisa 10 teve que ser estrela solitária durante boa parte da campanha devido às lesões do próprio Van Basten. Isso em um campeonato de marcação dura, competindo ponto a ponto com o Napoli de Diego Armando Maradona. Gols e assistências importantes contra rivais diretos. As Champions e tudo o que se veio a seguir no Milan dificilmente aconteceriam do modo que aconteceram não fosse esse título. Os 9 gols podem até não impressionar, mas o artilheiro daquele campeonato fez só 15. 8º lugar, Romário, 1993-1994. O baixinho vinha de 5 grandes temporadas pelo PSV, mas uma coisa é a Liga Holandesa e a outra é a Liga. Romário, no auge de sua forma, encaixou com uma luva no time de Johan Cruyff, e o que se seguiu foi uma temporada prolífica em gols e em grandes lances, como em seus hat-tricks contra o Real Sociedad e Real Madrid. Uma temporada absurda que só fica tão baixa assim porque a equipe do Barcelona já era um time formado, líder da Liga e campeã da Série em 92. E na Champions, o Barcelona foi até a final, apesar de uma péssima atuação do então camisa 10, com apenas 2 gols em 11 partidas. Ainda levaram de 4 do Milan com o baixinho desaparecido em campo. Mas no campeonato espanhol ele foi sensacional e os catalães não conseguiriam o tetra não fosse esse seu absurdo desempenho. 7º, Alfredo Di Stefano, 1953-1954. Hoje todo mundo está acostumado ao Real Madrid ganhando tudo sempre, mas décadas atrás não era bem assim. Em 54 haviam 22 anos que o Madrid não ganhava um campeonato espanhol. A contratação de Di Stefano vinha com o objetivo de mudar isso. Não à toa, o clube madrilenho teve uma briga ferrenha com o Barcelona, que acabou por iniciar o ódio mútuo entre os dois clubes em uma celeuma que teve que ser resolvida pela ditadura franquista. Então, a pressão para Di Stefano render era quase inédita para um jogador da época e o argentino soube entregar, sendo artilheiro e campeão da La Liga, iniciando uma era dourada de glórias. 6º, Johan Cruyff, 1973-1974. Assim como o Stefano 20 anos antes, Cruyff chegava em um período muito diferente do que o Barcelona vive atualmente. O clube estava há 14 anos sem títulos espanhóis e o comprou a peso de ouro, gerando problemas até com o fisco espanhol. Cruyff, que por causa de várias burocracias perdeu as primeiras 7 rodadas do campeonato, pegou o time na 14ª colocação. 7 rodadas depois já o colocou na primeira posição, de onde não sairia mais. A bem da verdade, Cruyff já era uma super estrela do futebol, tri da UCL com a Ajax e com uma bola de ouro quando foi para a Catalunha. Então não dá para dizer que seu desempenho assim foi tão surpreendente, e por isso não fica tão mais alto na nossa lista, mas não deixa de ser impressionante entretanto. 5º, Zidane, 2001-2002. Hoje em dia você gasta em qualquer jogador mais ou menos da Premier League, mas 2 décadas atrás 75 milhões era um valor absurdo, que Florentino Pérez não hesitou em pagar no melhor meio do mundo naquela época. O objetivo era render um ano histórico ao Real Madrid no ano de seu centenário. O clube teve chances claras de conseguir um treble, mas acabou fraquejando nos momentos decisivos e ficou com apenas a Champions para salvar. Zidane então fez um golaço histórico para dar o título que abrilhantou o centenário madridista. Porém, a equipe do Real Madrid já era muito bem montada e estrelada. Já havia conquistado a Champions 2 vezes nos últimos 5 anos. Então, 5º lugar está mais do que suficiente. 4º lugar, Michel Platini, 82-83.
Acabou conquistando apenas a Copa Itália, mas essa temporada é daquelas que precisa se entender o contexto para compreender a grandiosidade dela. Platini havia apenas jogado na Liga Francesa e foi contratado a peso de ouro pela Juventus para guiar a naquele momento, inédito título europeu. Platini quase conseguiu isso, sendo vice-artilheiro numa campanha que acabou em um vice amargo para o Hamburgo. O vice também veio na Série A para Roma, mas o francês foi artilheiro do campeonato. Um meia, artilheiro do melhor e mais difícil campeonato do mundo logo na sua primeira temporada. É impressionante. Porém, a Juventus era um time já formado e bem, acabou conquistando apenas a Copa Itália, então fica fora do nosso pódio. Terceiro lugar, Erling Haaland, 2022-2023. Alguns podem até dizer que é se apegar demais ao presente, mas na verdade eu acho que as pessoas ainda não têm a real dimensão do que esse norueguês meio diferentão fez. Ter apenas 22 anos, sair da Bundesliga e chegar na alardeada melhor liga do mundo, sendo não só artilheiro, como esmirilhando o recorde de gols, além de ser artilheiro e campeão da Champions League, título inédito e tão perseguido pelo City. Um treble logo na temporada de estreia sendo o principal jogador, então é algo sem precedentes. Tantos recordes quebrados e conquistas logo de cara que nos faz pensar no que ele vai conseguir melhorar nas temporadas posteriores. Entretanto, a verdade é também que nos momentos mais decisivos da temporada, Haaland desapareceu completamente, ao menos nos mata-matas. Foram 4 finais e 0 gols, por isso acaba ficando apenas na terceira posição. Segunda posição, Ronaldo, 1997-1998. A Internazionale de Massimo Moratti estava sedenta por uma era de glórias, para isso gastou uma fortuna recorde na época para adquirir o brasileiro Ronaldo. A pressão era enorme porque o ainda jovem centroavante iria jogar numa equipe sem estrelas ou craques, em uma liga conhecida pela profusão de defesas especialistas em criar dificuldades para os atacantes dos mais talentosos. A Série A era por muita coisa o melhor campeonato do mundo. Mas isso não impediu o Rony, um dos mais talentosos e publicizados atletas de todos os tempos, de se tornar uma sensação, colecionar lances memoráveis e emendar gols das temidas defesas italianas, sendo vice-artilheiro na Copa UEFA e na Série A. Infelizmente, o título italiano não veio com certa dose de polêmica, então sobrou apenas o título da Copa UEFA com atuações históricas do fenômeno. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E no nosso primeiro lugar, Ronaldo, temporada 1996-1997. E não é que o cara era tão fenomenal que está ocupando as 2 primeiras posições. Depois de boas temporadas no PSV, Barcelona pagou uma montanha de dinheiro para ter esse jovem rapaz de 20 anos. Mas se a idade era tenra, o futebol era de gente grande. O fenômeno era a perfeita reunião de potência física, habilidade e técnica. Numa era pré-explosão da internet, os fenomenais lances do centroavante rodeavam o mundo e garantiam o entretenimento de quem pagasse o ingresso para o ver. O artilheiro do campeonato com 34 gols, o que era a terceira melhor marca de todos os tempos à época, o melhor número de gols de um jogador do Barcelona no campeonato. E precisa dizer, é claro, que o Messi atropelou todos esses recordes alguns anos depois. Foram 3 títulos naquela temporada: a Copa do Rei, a Copa Europeia, com o gol dele na final, e a Supercopa. A La Liga foi perdida por apenas 2 pontos para o Real Madrid. E o detalhe é que ele ficou de fora dos últimos 3 jogos, porque foi jogar um torneio amistoso, o Tournoi de France, com a seleção. Pena para os culés que o presidente e o clube resolveram não pagar o jogador e acabou nunca mais tendo craque. De fato, um verdadeiro fenômeno.